Olá, obrigado pela audiência mais uma vez aqui na Connect TV, no programa Acreditare. Sempre trazendo pessoas e hoje nós vamos repetir uma coisa que vem de uma experiência que o diretor pediu para a gente fazer programas em duas partes e nós trouxemos dois convidados especiais, doutora Nancy e doutor Luiz Gasparini, que são os donos da Mega Imagem e eles contaram no outro programa um pouco mais da Mega. E agora nós vamos falar um pouquinho mais de uma coisa nova que eles fizeram, que para eles deve estar sendo novidade, que é a publicação de um livro. Doutora Nancy e doutor Luiz, muito obrigado pelo convite. E doutor Luiz, me conta como foi essa ideia de escrever esse livro. A ideia era que foi tão difícil a gente conseguir desenvolver a partir de dois médicos sem noção, sem conhecimento, sem treinamento em gestão, numa trajetória de sofrimento, de muitos erros, né? Mas de desenvolvimento, de busca pelo conhecimento e aprimoramento. E, atualmente, a gente tem uma equipe muito sólida, muito boa no que faz. E daí surgiu a ideia de compartilhar isso com outras pessoas, outras clínicas, que talvez estejam numa situação como a gente estava lá atrás, que era uma situação muito dolorosa, né? De muito desperdício, de muitas dificuldades, né? E a gente, se colocando lá atrás, a gente sempre pensa, né? Como seria bom se a gente tivesse um caminho, alguém para ajudar a gente a percorrer esse caminho. E esse livro também ajuda a explicar assim, vários passos nesse desenvolvimento, né? Tanto na parte de equipamentos, planejamento de arquitetura, como também na parte de pessoas, gestão de pessoas, esse desenvolvimento de pessoas que é importante, né? E é uma maneira de divulgar esse trabalho que é feito dentro da clínica. Que legal. Doutora Nancy, me fala sobre esse livro. Qual o nome que vocês deram para esse livro e o que vocês esperam com esse livro, assim, de contribuir com o pessoal, além de ajudar na formação, de ajudá-los no empreendedorismo, isso de alguma forma vai servir também para os funcionários, que com certeza vão ler. Na verdade, a gente colocou como administrar sua clínica, porque tem muito livro de gestão geral, mas de clínica especificamente, a gente achou que não tinha muito livro assim, sobre esse assunto. Então, a gente especificou por causa das nossas dores. E a gente colocou assim uma observação, como acelerar 20 anos, porque a gente acha mesmo que se a gente tiver as orientações adequadas, mesmo um empreendedor, ele consegue diminuir esse tempo, não precisa sofrer tanto que nem a gente sofreu. Porque a gente fazia o curso, olha, a gente pegava, parava de atender, pegava o avião rapidinho, o carro, ia lá para a Fundação Dom Cabral, vamos supor, fazia um curso rápido, não absorvia nada, chegava na clínica, entrava no consultório de novo, ficava atendendo paciente que nem doido. Então, assim, a gente, na FGV também a gente fez, então, assim, a gente não usava o conhecimento, né? Assim, o médico ou qualquer pessoa, quando vai empreender, ele precisa parar para pensar, a gente não consegue, a gente não é máquina. E esse livro, ele dá umas orientações básicas, uma direção, para realmente você pular etapas, né? É claro que a gente, às vezes, precisa passar uma dor para aprender, mas por que não, se alguém está te estendendo a mão, por que não conseguir pular etapas, né? A verdade é que a gente faz parte desse nosso propósito aí de desenvolver pessoas, e a gente quer ajudar mesmo, porque muita gente fazia bench na clínica. Uhum. E assim, isso surgiu, a ideia também surgiu disso, porque vinha gente do sul, do norte, do nordeste para conhecer a clínica. Então a gente pensou, puxa, se vem tanta gente fazer bench, é porque a gente faz direito, né? Por que a gente não faz direito? Por que a gente
gente não escreve, né, para essas pessoas que vêm nos visitar, dá o prazer da visita, mas a gente colocou orientações, claro que depois cada um vai desenvolver, né, na clínica, mas eu acho muito importante que tenha pelo menos um norte aí no começo e sabendo a nossa história que a gente te entende, a gente tem empatia porque tudo que você está sofrendo a gente também já sofreu, então ninguém é super-homem de chegar lá e falar assim, não, olha, comigo vai ser diferente, eu vou arrasar minha clínica. Os erros são comuns, né? São muito comuns, repetidos. Gente, vocês nem imaginam. Então, assim, o livro realmente teve esse propósito aí de ajudar essas pessoas. Uma coisa que me chama a atenção é que vocês, sempre que podem, tocam no conhecimento. E agora você deixou escapar uma coisa que eu achei muito legal, que me veio aquela frase do copo cheio, né? Você tinha que ir lá fazer um curso, depois tinha que voltar a trabalhar, então o copo talvez estivesse tão cheio que você não conseguia praticar. Então precisava abrir um espaço nesse copo para que esse conhecimento realmente fizesse sentido. É isso que... Não, você tem que se dedicar um tempo. Gente, a gente precisa dormir, precisa tomar banho, precisa comer, precisa fazer uma atividade, mas a gente precisa parar para pensar. Às vezes a pessoa não dá importância para isso, mas você tem... É que o médico, assim, às vezes para pagar o equipamento, ele tem que ficar trabalhando 14 horas. Só que aí, o que acontece? A secretária, a sua ajudante, ela não entra na sua vibração. Às vezes você parar, trabalhar um pouco menos e dar esse apoio para essas pessoas entrarem sentirem o que você está sentindo na hora de atender o paciente, você ganha muito, sabe? E às vezes o médico não tem essa noção, porque ele foi feito assim para trabalhar, baixar a pilha, entrar lá no consultório, atender, sair, tudo correndo. Tem um conhecido nosso que é vendedor, ele falou assim, a pessoa mais fácil de enganar é médico. Porque não lê nada do contrato. Caramba. Ele pega e assina, correndo, porque não lê nada. Então, assim, a gente não pode, tem que ter análise crítica. O empreendedor, ele tem que fazer um curso para o que serviu aquilo para mim, não precisa, assim, e empreendedor é assim, a gente, no começo, não teve carro bonito, não teve casa bonita, a gente comprava televisão na sala, meus filhos, nossa, televisão, aí dava uma semana, filho, desculpe, a gente vai precisar da televisão lá na clínica. A gente tirava a televisão. Então, assim, o médico, às vezes, ele tem prioridades. É empresa? É levar a equipe? Gente, então, vamos investir. É preferível você trabalhar menos e ter um padrão de vida normal, vamos dizer assim, e você investir esse tempo em chamar a equipe e aprender junto com a equipe para você progredir, para a empresa progredir, né? Uma coisa importante o médico, o sócio-diretor, ele tem que participar do processo. É muito difícil um gestor não médico ter toda essa sensibilidade. Claro que o gestor não médico pode ajudar em muito e você pode desenvolvê-lo, mas é importante o sócio-diretor, o médico, participar disso tudo para poder, como a Nancy falou, transmitir essa vibração para que eles entendam, porque para quem não é médico, às vezes ele não consegue entender todo o processo, a importância de um determinado processo médico na situação. Então, assim, às vezes ele fala assim, para que tem isso? Vou cortar isso daqui. E, de repente, é algo que é fundamental na qualidade do resultado, né? E vice-versa, né? Porque eu garanto para vocês, todos nós, sem exceção, nós temos pontos cegos. Todos nós. Não me venha com essa... Porque médico, às vezes, eu não vou falar todos os médicos, mas muitos médicos acham que eles sabem mais, tiveram oportunidade de estudo e sabem mais. Gente, isso não existe. A moça da limpeza, ela tem um ponto de vista que você não enxergou, eu tenho certeza. O rapaz que vai manobrar ou que vai cuidar dos carros, ele tem outro ponto de vista. Gente, é importante juntar todos esses pontos de vista para você ter uma noção melhor do total. Então, assim, não adianta o gestor chegar e colocar a administração de alto para baixo. Não, ele tem que fazer todo mundo participar.
Acho que é isso que é bonito no livro, que a gente realmente dá valor a todas as opiniões. Que bacana, gente, fico feliz. E o quanto a qualidade foi determinante para vocês escolherem o livro? Ela ajudou? Não tenho nem palavras. Existe uma vida antes da qualidade e depois da qualidade. Realmente, assim, a qualidade ajudou muito por causa dos processos, né? Então, como a Nancy estava falando, tinha a fase anterior que a gente estava procurando onde era o erro, quem errou, né? E depois de uma fase que a gente... O Ronaldo salvou a gente. Que o Ronaldo salvou a gente. Gente, vamos construir um bom processo, porque se der alguma coisa errada, a gente checa o processo. É claro que, eventualmente, o colaborador pode errar na execução do processo. E a gente ajusta com o colaborador. Mas a primeira coisa a ser feita é... Bom, o colaborador errou nesse processo. Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer no processo para o colaborador não errar, para facilitar a vida dele, para deixar a coisa mais engessada, para que ele consiga desempenhar da maneira como a gente quer? Então, assim, foi um grande divisor de águas. E a partir do momento que tem processo, você começa a poder proporcionar autonomia, eu acho, né? Sim, assim, sem dúvida. Está tudo organizado. Olha, todo mundo sabe o que tem que fazer, desde a limpeza... Põe o processo plano B, plano C. Olha, aconteceu isso, faz isso. Aconteceu isso, faz isso. E a partir de um determinado momento, o próprio colaborador, sabendo do espírito da empresa, da missão da empresa, do propósito da empresa, ele saca. Fala assim, ó, aconteceu isso, deu errado. Aconteceu isso, deu errado. Eu vou fazer isso. E ele sabe que está ok, né? E nessa autonomia, você tem que tolerar erros, né? Vai ter hora que vai ter uma coisa diferente, nova, o colaborador, de repente, pode tomar uma ação e não ser legal. Ótimo, vamos aprender com isso, né? Mas é importante essa autonomia, porque senão acontece o que acontecia com a gente antes. Era todo mundo perguntando, o que eu faço agora? Né, Nancy? A gente estava de férias... O telefone tocava. E é legal você desenvolver autonomia, porque não só por isso, claro que eu não vou negar que ajudou a gente a tirar férias, né? Mas o legal é que quando você tem autonomia, você trabalha mais feliz. Gente, e um cara feliz, ele vai querer espalhar essa felicidade para o paciente que está ali sendo atendido. É inevitável. Se você está aborrecido, você não vai conseguir dar acolhimento, humanização para esse paciente. Então, quanto mais feliz você deixar o colaborador, mais autonomia, você vai... A empresa cresce, né? A empresa ganha com isso. Porque ele passa a ter orgulho da empresa que ele trabalha, né? E a partir do orgulho ele começa a buscar nova forma de fazer, não tem aquele medo de errar, né? Porque às vezes o erro... ele é necessário para ele crescer. E sem o erro, às vezes, ele não enxerga isso. É legal essa visão de vocês como dono, até para que as pessoas saibam, porque às vezes a gente pune muito o erro, mas sem o erro, muitas vezes a gente não melhora. Não que eu estou incentivando o erro. Olha, a gente vai fazer um intervalo, o diretor está falando que está dando audiência o negócio, então a gente vai fazer o intervalo e a gente já volta. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma,
porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta, eu estou muito empolgado de entrevistar esses dois aqui. Primeiro, que eles vieram de Ribeirão Preto. E eu já falei para eles que eu era de Mococa, então eu adorava fazer racha para ir até Ribeirão Preto. Para quê? Para tomar o chopp do Pinguim. E um dos meus carros caiu todinho lá, mas a sensação é inevitável. Mas agora, gente, falando assim, para mim, eu acho que é importante essa história do livro, até porque eu escrevi o livro A Qualidade Fazendo Parte de Você, e aí a ideia era mostrar que a qualidade ela tem que vir da pessoa. E eu sinto que hoje a qualidade de vocês estão saindo pelo livro, que com certeza não vai parar nesse, vai ter outros livros. E eu queria que vocês contassem assim, qual foi o segredo de vocês conquistarem pessoas da base, que hoje é a liderança de vocês, que eu fico muito orgulhoso de ver esse crescimento da Luana, da Ariane, da Fernanda, e eu sei que isso foi todo um desenvolvimento interno de vocês, assim, que eu acho que isso é importante falar. Um dos métodos que a gente usa, o livro chama As 4 Disciplinas da Execução. Até sugiro que, falando em livros, né? É um livro legal porque ele tem um método que do Bill Moraes, você consegue, assim, desenvolver autonomia se você faz reuniões rápidas, não precisa ser mais do que 20 minutos, e você dá oportunidade para as pessoas falarem. Uma dica, quando eu fiz o MBA na SPM, que eles falam de economia comportamental, é você não deixar o líder falar muito, sabe? Deixar as pessoas da base falarem. Então, elas falam, olha, eu tive uma ideia, atendi. Porque, às vezes, eles têm boas ideias e eles ficam quietinhos, porque eles falam assim, ninguém vai ouvir mesmo, nunca ninguém me perguntou. Gente, então, isso, no começo, tem que partir da liderança. A liderança tem que ir atrás dessa informação, estimular que o colaborador sinta uma coisa que a gente chama de segurança psicológica. A segurança psicológica, ela vem com o tempo, com a experiência. Só que para pessoas que entraram ou que são muito jovens, às vezes elas não sentem que o ambiente é seguro. Então, eu vou sugerir para vocês que estão líderes, né? Vocês estimulem essa segurança psicológica, mesmo que esteja errado, que você estimule a pessoa a falar, porque você consegue, assim, nessa reunião de 20 minutos, deixando todos conversarem sobre inovação, ideias que eles tiveram, que nem o Luiz falou, pequenas ideias para ajudar na sustentabilidade, vai trazendo a autonomia, uma sensação boa de autonomia para o colaborador. E isso, para eles, é tudo, tudo. É mais do que salário, principalmente para essa geração jovem. Eles trabalham por propósito, eles não trabalham por salário, eles trabalham num ambiente que eles se sintam seguros, que eles tenham um objetivo, um propósito, que eles se sintam valorizados. Então, é importante esse método, essa estratégia que a gente usa das 4DX. As 4 disciplinas, o que eu acho bacana é que você define uma meta para a empresa, que a gente chama de meta crucialmente importante. Olha, o que é importante, o mais importante para a empresa, para ela sobreviver, para ela ter sustentabilidade. Olha, é atender raio-x, por exemplo, se for o caso. E a partir daí, você desenvolve em cada setor o que cada um precisa fazer para que a meta crucialmente importante seja atendida. Então, por exemplo, a equipe de limpeza, eles não fazem raio-x, mas caramba, eles precisam deixar o banheiro impecável, porque deixando o banheiro impecável, os pacientes do raio-x vão gostar da clínica. O pessoal do faturamento,
caramba, não pode perder guia, porque senão o dinheiro não vai entrar para ir para a clínica, não vai ter dinheiro para renovar a máquina, de repente, por exemplo. Né? E a partir dessa definição, dessa organização, os próprios colaboradores entendem o que é importante, quais são as ideias importantes que eles podem dar para colaborar com a meta crucialmente importante. Então é muito bacana, você organiza, você divulga, todo mundo sabe e todo mundo participa. Então a pessoa da limpeza, ela pode ter uma ideia, sei lá, olha, o que eu posso fazer para ajudar na limpeza do toalete? A gente viu em economia comportamental que no mictório, se fizer uma marquinha de mosca onde o homem faz xixi, diminui a necessidade de limpeza. O homem fica mirando lá, né? Por exemplo, né? Então, assim, ideias podem surgir. E né? ela pode ter mais tempo, né? Vou até contar um caso que uma pessoa da equipe da limpeza, ela estava ali ajudando a limpar a recepção e um senhorzinho estava com dificuldade do totem. O totem a gente tem um totem que a pessoa já pré-autoriza, ela entra lá na clínica, digita o CPF e ela já vai direto para a sala, não precisa passar pela recepção. E ela viu aquele senhorzinho, e é uma colaboradora da limpeza. Ela parou, foi lá e falou assim, olha, vou te ajudar. Foi uma coisa linda, porque você vê que ela também sabe que a gente tem uma meta e ela também quer ajudar. Então ela parou, porque ela poderia continuar limpando. Não era nem a meta dela. Não é minha área, eu não vou, o problema não é meu, mas ela foi lá e ajudou. E eu estava de longe, e eu até filmei, e depois eu agradeci, porque eu achei tão lindo, né? Ela espontâneo. Assim, ela foi lá e se prontificou a ajudar um paciente. Então, essas 4DX, elas desenvolvem essa ferramenta, vontade, né? de participar. E é tão legal ouvir vocês falando isso, porque eu lembro que uma das coisas que a gente tinha que trabalhar era o desdobramento do planejamento estratégico. E vocês acharam a ferramenta. É isso. É verdade. Isso é muito bacana, porque a linguagem da qualidade, ela é caprichosa demais, né? Às vezes você fica, meu Deus, o que ele quis dizer? É como a gente, quando lê um diagnóstico médico, né? O que o médico quis dizer aqui? Você traduz para a equipe, né? Você traduz para a equipe, para todo mundo saber aonde que a gente quer chegar, o que é importante. É legal, bem bacana. Muito bacana. Bom, você falou da faxina. E o quanto é bom a faxineira saber que o papel dela é visto a todo momento, né? Porque se está em outro local, às vezes eles nem ensinam a colaboradora da limpeza a mexer no totem. Verdade. Porque eles não acham que ela precisa aprender. E, gente, ela precisa aprender. Então, todo mundo sabe como ensinar um cliente, um paciente que está com dificuldade. Isso é muito legal, porque ela se sente importante, né? Fala, não, eu sou da pertencimento, né? Eu faço parte do time, a gente está jogando para ganhar. Luiz e Nancy, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu gostaria que esse final fosse feito por vocês. Que vocês falassem o quanto isso é determinante, o quanto isso é importante, ficasse à vontade para falar da Mega. É sempre bom lembrar da Mega Imagem. Tenho muito orgulho de ter ajudado vocês lá. E é uma satisfação enorme recebê-los aqui. E eu acho que isso vai incentivar outros empresários a participar de programas e contar os seus segredos, porque o mundo precisa saber das coisas boas. A gente já fala coisa ruim demais, né? São 17 notícias ruins para cada uma notícia boa. E isso causa um viés de visão de mundo, né? Porque se você lê notícia de jornal, você tem a ideia que o mundo é muito ruim. E não é verdadeiro, né? As coisas estão melhorando. Até mesmo a violência, se a gente comparar com o passado, até mesmo os números da violência cada vez diminuem mais, né? A longevidade aumenta. Então, tem que ter muito cuidado com esse viés. Mas eu queria deixar a Nancy falar primeiro, as damas primeiro, depois eu falo. Bom, um recado que eu queria dar
é que acredite que você consegue. Então, assim, você quer abrir uma empresa? Vai atrás desse sonho. Você vai conseguir. Você só tem que lembrar que você tem pontos cegos, você não consegue nada sozinho. Equipamento é importante, mas um equipamento não o mais caro, mas com você lá humanizando a equipe, você vai super longe. Estudar bastante. Eu acho que, assim, leitura, o que a gente tem muito orgulho é que a gente lê muito. Então, assim, a gente vai atrás de conhecimento. Leia o nosso livro, do Ronaldo, porque eu acho que são informações legais de quem já sofreu muito, né, Ronaldo? Eu acho que é muito legal, assim, quanto mais você lê, você consegue chegar nos objetivos. E que depende também um pouco de sorte, mas essa parte de você ir atrás, acreditar, ter resiliência, porque você vai conseguir. A gente está torcendo por vocês. O que eu gostaria de falar é para quem já tem empresa, para um médico, um sócio-diretor que vive aquela vida difícil, atribulada. Existe um caminho de você conseguir organizar as coisas. Peça ajuda, vá atrás do conhecimento, não desista. Existe um caminho sustentável. Lembre-se, a gente consegue aumentar muito a eficiência. Se você nunca teve um processo de consultoria na empresa para fazer um processo enxuto, né, organizado, com certeza você tem desperdícios aí que, uma vez sanados, vão te ajudar muito na sustentabilidade. Porque a nossa preocupação sempre é assim, puxa vida, o convênio não me repõe, a operadora não me repõe a inflação. Como que eu vou sobreviver? Claro, você precisa ter uma organização para pedir essa reposição da inflação. E um outro papel que você tem que fazer, que vai te trazer muita economia, muito valor, muito fôlego para sobreviver, é a melhoria e o aumento da eficiência. Gente, em qualquer lugar que você for, você aplicar metodologias, você melhora a sua eficiência, você fica mais enxuto e vai sobrar mais dinheiro para você poder reinvestir em equipamento, ampliar e crescer. Esse é o meu recado. Não desista. Busque ajuda, busque conhecimento. Um dos caminhos, com certeza, que para a gente fez muita diferença, foi a busca pela qualidade, pelos processos da qualidade, né? Isso desenvolveu a empresa de um modo geral. Mas é isso. Pessoal, eu só tenho a agradecer, porque eu acho que eu não preciso falar mais nada. Eles falaram por mim. Até a próxima. Muito obrigado.